Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Essa semana a gente vai começar então um capítulo que é muito delicado, ele é muito sucinto e ele envolve muitas informações, né? Mas se a gente conseguir entender esse primeiro processo e como que se dá as formações, vai ficar tranquilo da gente entender esse grande processo que é a síntese proteica. Então, vamos começar. Então, a gente vai começar estudando o material genético e as proteínas. Como que se dá essa relação, então, entre proteína e material genético? A gente sabe que as proteínas são as estruturas, são as moléculas que estruturam o nosso corpo, né? E existem 20 aminoácidos na natureza para sintetizar essas proteínas que o organismo precisa, né? Só que esses aminoácidos eles vão se organizar de uma forma, vocês lembram como que as proteínas são formadas, né? São polipeptídeos, né? União de vários aminoácidos que vão se organizando, né? Para formar uma proteína de ordem maior, né? Então, essas proteínas que são formadas com esses 20 tipos de aminoácidos, elas se organizam formando mais ou menos 100 mil proteínas diferentes. E como que essas proteínas, como que com 20 aminoácidos a gente consegue formar mais ou menos 100 mil proteínas? Porque a conformação delas ao longo da cadeia pode se dar de forma diferente. Então, por exemplo, se a gente tem uma numeração de 1, 2 e 3, eu consigo fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, né? Então, essa organização entre as moléculas, entre as proteínas, é que faz com que exista a possibilidade com apenas 20 aminoácidos, a gente consiga fazer mais ou menos 100 mil proteínas diferentes, né? Então, a determinação da quantidade e a sequência de aminoácidos em uma proteína, ela é responsabilidade do material genético, né? E esses aminoácidos eles vão se repetir ao longo dessa cadeia polipeptídica, né? Compondo então as proteínas diferentes. Então, quando a gente determina a sequência desses aminoácidos, ele vem com o material genético. É o material genético que vai dizer qual vai ser o tipo de proteína que eu vou produzir. Então, vamos pensar nos meus olhos, né? Meus olhos são castanhos. Os olhos de outra pessoa são verdes. Por quê? Porque o material genético dela diz que a proteína que tem que ser produzida é da cor azul, ou é da cor verde, ou é da cor castanho, né? E isso se dá como, né? A determinação da quantidade e a sequência desses aminoácidos é responsabilidade desse material genético. E no processo de transcrição que a gente já estudou lá atrás, a sequência de bases nitrogenadas de um segmento da molécula de DNA vai determinar a sequência de bases nitrogenadas de uma molécula de RNA. Vamos entender então um pouquinho sobre esse código genético, né? O código genético, o material genético, ele é formado então por vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser adenina, timina, citosina e guanina, certo? 3 sequências desses nucleotídeos, né, que estão no DNA ou no RNA, vai determinar um aminoácido que deve ser inserido durante a formação dessa proteína, né? Assim, a sequência de códons em um gene determina a sequência de aminoácidos em uma proteína, certo? Então, essa relação entre códons e aminoácidos é chamado de código genético. Vamos analisar um pouquinho, né? Então, olha só, essa tabela do lado mostra as sequências de nucleotídeos, né, unidos em códons, quer dizer, 3 nucleotídeos unidos formam um códon, né? E cada um deles vai formar um tipo de aminoácido, não? Então, a produção de uma cadeia polipeptídica, por exemplo, com 100 aminoácidos, ela será orientada, né? Como que ela vai se formar? Com uma cadeia de RNA mensageiro com pelo menos 300 códons. Desculpa, eu coloquei errado. Com pelo menos 300 códons, né? Então, a molécula de pelo menos a sequência de 100 códons, não, é isso mesmo. Então, a produção de uma cadeia polipeptídica com 100 aminoácidos, ela é orientada para uma molécula de RNA mensageiro com pelo menos 100 códons. Então, essa molécula de RNA, ela tem que ter no mínimo 300 nucleotídeos. 300 nucleotídeos. Por quê? 100 códons
são 100 vezes 3, uma vez 100 vezes 3 nucleotídeos. Então, 300 nucleotídeos, formando, então, essa cadeia de essa cadeia de RNA ou de DNA, né? As bases nitrogenadas que a gente tem é a citosina, adenina, citosina, guanina e timina no DNA, e adenina, citosina, guanina e uracila para o RNA. Mas vocês lembram que no processo de transcrição, um RNA só é formado usando como base, como molde, a molécula do DNA, né? E podem se formar mais ou menos 64 grupos de códon diferentes. Então, na tabela aqui do lado, a gente tem, por exemplo, quando tem a sequência lá do DNA, do RNA mensageiro, uracila, uracila, uracila. Forma-se, então, um aminoácido fenilalanina. UA, leucina, ou ela pode ser também feita com UUG, né? Então, desses 64 tipos de códons diferentes, vão gerar 20 tipos de aminoácidos. E esses aminoácidos integrados entre si vão formar, então, cadeias polipeptídicas, formando, então, uma proteína, tá? Os códons, né? Então, assim, olha, então a gente tem aqui um RNA mensageiro, que é, então, como esse RNA mensageiro ele é formado? No processo de transcrição lá do DNA. Então, o DNA se abre, lembra? DNA polimerase abre, forma, então, o RNA mensageiro, né? Ele pega o molde do DNA. Esse RNA mensageiro, ele vai se acoplar dentro dos ribossomos, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Mas o que é importante a gente entender é que esse código genético está dizendo que GGU forma um aminoácido chamado glicina. AUU vai formar um aminoácido chamado isoleucina. GUU, valina. E assim sucessivamente. Né? Então, à medida que a gente vai entendendo como que esse código genético se propaga, as proteínas vão sendo formadas. E é isso que a gente vai estudar, e é isso que a gente vai entender dentro do código genético, dentro da síntese proteica. Então, hoje, nós vamos ficar só por aqui, só para a gente entender como que esse código genético, então, se manifesta em aminoácidos, para a gente conseguir entender isso e a gente partir para frente, tá? Então, agora a gente vai entrar lá no chat e vamos conversar e tentar elucidar um pouquinho e tirar algumas dúvidas sobre essa parte, tá bom? É isso, pessoal.